mais acessados do blog, ele diz sobre o que a Umbanda acredita. No primeiro título, eu coloco sobre a nossa crença na reencarnação. A Umbanda é uma religião reencarnacionista. E o que isso significa? Significa que acreditamos que a alma, que a gente entende como um espírito, ele tem a vida eterna, tem uma existência eterna, e que a experiência nessa realidade que a gente entende como material, ela é uma experiência recorrente, né? Ou seja, a gente vem, vive aqui um processo de aprendizado, retorna para o plano espiritual e voltamos aqui oportunamente. Quando se fala em uma religião reencarnacionista, é comum lembrar da religião indiana, da tradição religiosa indiana. É comum trazer junto nesse bojo as crenças sobre karma, sobre resgate, sobre muitos outros pontos que se desdobram aí. Aí sobre isso, o que eu tenho a dizer é que a Umbanda, embora reencarnacionista, ela não nesse particular, uma reprodução meramente orientalista. Ela tem um olhar próprio para isso. Então, basicamente, a religião reencarnacionista acredita que a alma volta para esse plano algumas vezes, sucessivas vezes, porém, há um limite para isso. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. A Umbanda é uma religião mediúnica, é um pilar, né? A mediunidade de incorporação na Umbanda é um pilar fundante da religião. E por que eu digo isso? Porque a partir do fenômeno, ou seja, da incorporação de um espírito, devemos citar o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através, portanto, da mediunidade de incorporação do Zélio Fernandino de Moraes, em que ele anuncia a criação dessa nova religião. Um enviado de Santo Agostinho chamou o meu aparelho, me chamou para sentar à sua cabeceira. Trazia uma ordem, fora jesuíta até aquele momento, chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar. Porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois se o Brasil, o que existia no Brasil, eram caboclos, eram nativos. Se no Brasil, quem veio explorar o Brasil, trouxe para trabalhar, para engrandecer esse país, eram os pretos da costa da África, como é que uma federação espírita não se recebia caboclo nem preto? Então, disse o espírito, amanhã na casa do meu aparelho, na rua Floriano Peixoto 30, será inaugurado uma tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Quando a gente olha para esse momento histórico, a gente já entende que a incorporação, a mediunidade de incorporação, é um meio por onde a Umbanda surge, se desenvolve, se fundamenta e se mantém. Então, não é só meramente dizer que é uma religião mediúnica.
ela se desenvolve, ela acontece toda, né, o seu coração é por meio da mediunidade, em especial de incorporação. Na Umbanda, a manifestação dos espíritos, ou melhor, a manifestação mediúnica acontece de uma forma muito peculiar, própria mesmo da religião, a maneira como ela entende e se organiza. Então nós temos, por exemplo, a manifestação dos guias espirituais. Esses espíritos humanos, né, assim como eu, você, espíritos que desencarnaram, já tiveram sucessivas vidas, atingiram um grau de consciência e de evolução, e a partir desse grau ele se associa a uma linha de trabalho, tem a ver com ancestralidade, com especialização dentro do seu desenvolvimento individual que ele atingiu. E nessa linha de trabalho, que é uma terminologia muito própria da Umbanda, de organização desse mundo espiritual, né? Eles vão receber um nome simbólico. Esse nome simbólico, por exemplo, Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai João, Mãe Maria, Cabocla Jurema, né, são formas de representar um líder dentro de um grupo de milhares de espíritos que mantém o seu anonimato. Diferente do que acontece no espiritismo. Convencionalmente, o espírito vem e traz a sua persona mesmo, a sua identidade, né? Quem foi ele, a história, onde ele viveu, o nome completo, o nome da família, coisa e tal, diploma, etc. Na Umbanda, o valor do espírito manifestado é justamente o anonimato dele, porque ele vem para manifestar uma força sagrada, uma força divina que a gente chama de orixá. Linhas de trabalho é uma denominação para esses agrupamentos e não existe uma regra de quantidade que vai se manifestar dentro dos terreiros. Isso é muito particular para cada terreiro. Nós temos cerca de 13 linhas de trabalho bem organizadas, estruturadas, que se manifestam nos terreiros e independente da linha, por exemplo, linha de caboclo, linha de preto velho, linha de baiano, linha de marinheiro, linha de boiadeiro, linha de cigano, Exu, Pombagira, Exu Mirim. Independente dessas linhas, nós temos grupos espirituais, que é onde vem daí o que a gente chama de linha solta ainda. Não é uma linha organizada, não recebe o fundamento que a gente chama para ter um nome específico de linha que represente uma cultura, represente uma região, represente algo conectado aos orixás. Então você vai ter grupos de espíritos e você vai ver o cangaceiro, você vai ver canoeiros, você vai ver em algumas regiões, por exemplo, no Japão eles chamam de linha dos samurais, a gente identifica como um tipo de Exu, mas lá não ficou claro isso ainda, a gente já sabe que tem essas manifestações. Então são grupos, né, de espíritos que se organizam e que mais baseado em região, em cultura, em trama do enredo espiritual daquelas pessoas, daquele terreiro, eles se organizam e se manifestam ali. Então a Umbanda é muito versátil nesse sentido, né? Eu penso que quando a gente identifica isso tudo, é a validação na prática das palavras fundantes do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que a Umbanda vem a ser a religião onde todos se manifestam. Ninguém vira as costas para ninguém, quem sabe mais ensina, quem sabe menos aprende, todos são bem-vindos, todos têm alguma coisa para trazer de bom, né? A Umbanda não tem um livro sagrado. E o fato dela não ter um livro sagrado permite a umbandista beber de todos os livros sagrados que possam existir.
através de um processo de estudo, de entendimento, de conhecer o sagrado do outro, a gente entende mais o nosso sagrado. Porque a Umbanda contempla a criação de Deus, a natureza, como seu livro sagrado. Todo o outro, né? Você que me assiste, quando eu estou na natureza, estou numa cachoeira contemplando, rendendo oferendas e louvor a Oxum, por exemplo, eu estou também lendo o livro sagrado da Umbanda, que é estar ali na cachoeira. Então a contemplação da vida, a contemplação das manifestações sutis e também as mais profundas e complexas de Deus é o que vem a ser, dessa forma intangível, o livro sagrado da Umbanda. E não ter um livro escrito de fato, embora a gente tenha uma grande biblioteca, a Umbanda não tem um livro sagrado para dizer aqui está todas as verdades codificadas dos orixás, de Deus ou coisa parecida. Muito embora ela não tenha isso configurado e nem virá a ter, esperamos que jamais isso se cogite, ela tem uma vasta biblioteca, né, uma literatura própria para investigação, pesquisa, entendimento, estudo da religião em si. E isso faz dela uma religião livre de regras. As crenças da religião é um processo de assimilação, deveria ser, desde sempre, um processo de assimilação do diálogo com os espíritos, dentro da Umbanda, com os guias, com as entidades. Contudo, como a Umbanda, pela Umbanda não ter seus próprios dogmas, suas próprias regras incontestáveis, e não ter organizado os seus mandamentos e as suas regras de crença, isso de fato, o que é da Umbanda e o que não é da Umbanda, faz dela também uma religião inclusiva. E isso é que talvez faz dela algo difícil no final das contas para quem chega, né, de repente dentro da religião. E ela ser uma religião inclusiva, portanto, ela não é exclusiva. Ela não é exclusiva de quem aceita ela como a única verdade. Ela não é exclusiva de quem aceita ela como o único caminho. Ela não é exclusiva daquele que aceita ela dentro de um processo de conversão. Ela não é exclusiva e por isso você não precisa negar seu passado. Você não precisa negar a sua experiência. Você não precisa negar a sua vida. Isso é muito significante. Uma religião inclusiva, portanto, tudo que você traz de cultura religiosa antes dela, tudo que você traz de educação familiar ao ter contato com ela, é bem-vindo para que se faça uma organização disso e se encontre com os valores da religião. Quando a gente fala uma religião sem dogma, pode trazer uma ideia de que tudo é permitido. O fato de ser uma religião sem dogma e a gente entender que o ideal é seguir o melhor do ser humano, esse é o dogma. O amor é o dogma. Logo, qualquer outro movimento no ambiente de terreiro ou na comunidade religiosa que fira qualquer código de regras e leis da sociedade que a gente está inserido, está errado. E não é validado pela falta de dogma da religião. Então, causar qualquer tipo de prejuízo, de ofensa, de atentado contra o outro, está errado. Né? Isso pode se dizer errado. Quando a gente entende qualquer ato criminoso, está errado. Independente de Deus. Está errado porque aqui a gente entende que é errado. Aqui a gente criou regras para uma sociedade funcionar. Então a Umbanda, ela não se contrapõe às regras sociais, né? Às regras jurídicas da sociedade que ela está inserida. E aí isso muda.
Então, o que é certo e errado para a Umbanda no desenvolvimento social no Brasil é uma coisa e na Ásia é outra, porque vai valer as regras e organizações sociais daquela cultura, daquele povo, naquele ambiente. Então não dá para transpor também, né? As noções que a gente tem aqui de certo e errado no trato com o outro ser humano, na cultura brasileira é diferente de uma outra cultura distante da nossa. Eu acho que isso é muito importante, para poder, quando a gente vê as perguntas das pessoas, no meu terreiro acontece isso e aquilo, tá certo, errado? Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, aqui em Marília, uma cidade próxima de Bauru, veio uma pessoa desesperada me perguntar se fazia sentido, porque na gira de caboclo todo mundo tirava a roupa, ficava todo mundo pelado, virava uma gira de nudez, porque o argumento é que eles eram índios, então eles tinham que ficar pelados, você vê, né? Não tem mais índio pelado, né? Índio na Europa, índio na América do Norte, não ficava pelado, porque é muito frio uma grande parte do ano, né? Então, não faz o menor sentido. Essa é uma aberração. Isso é um atentado ao pudor. Então, há um código para isso também. Isso é um atentado ao pudor. Principalmente se tiver uma criança ali naquele ambiente. Então, e não faz o menor sentido. Simplesmente não faz o menor sentido porque não tem nenhum argumento que justifique isso. Falar que são índios e querem ficar pelados, não faz sentido, né? Agora, por outro lado, mas a comunidade toda ali aceita isso e é legal para eles, é sagrado. Então não tem pudor mesmo. Eu estou falando, Deus não tem pudor, mas se a comunidade não encaixa essa ideia, tem que se respeitar o senso comum. Para a Umbanda, a manifestação dos espíritos só tem um único objetivo, para a prática do amor, a prática da caridade. Para a caridade ser efetiva, ser verdadeira, não tem como onerar a pessoa que está recebendo a caridade. Não tem como você cobrar para ela, porque senão já não é mais caridade, é uma prestação de serviço. Então isso é muito claro. Isso é claro em qualquer leitura técnica e é claro dentro da percepção religiosa. A Umbanda ela evoca em todo o seu movimento, da sua manifestação mediúnica, ela evoca o ágape de Jesus, o amor ao outro pelo bem do outro, e não o meu. Eu me felicito, eu me alegro, eu me realizo ao ver o outro se beneficiar de algo que eu possa estar fazendo por ele. Então, essa é a motivação dos espíritos. Por isso que a gente pode ser pragmático, contundente e bater forte nisso. Falar assim, a Umbanda não aceita cobrança monetária para o atendimento das entidades. Mas é dogma? Não, é regra mesmo. A gente pode contestar, a gente pode discutir isso, porque dogma você não discute, né? Dogma e tabu caminham junto. Agora, podemos dizer que esse vem a ser a regra de ouro. E é consensual. Todo mundo entende isso. As palavras do caboclo foi assim, do caboclo das 7 encruzilhadas. Mas no terreiro que eu fui cobra, tem tabela de preço, tudo. Você pagou? Então você entrou no esquema. Mas o caboclo está lá, a entidade está lá? Eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que são espíritos que estão querendo prestar serviço, mas não estão fazendo a caridade. E a gente precisa decidir o que a gente quer. A Umbanda é uma religião de experiência, você vive ela. E através dessa experiência você vai assimilando dentro do seu contexto, dentro da sua possibilidade de assimilação, o que você vai chamar amanhã de valores, de verdades da religião. E se eu puder dizer aqui qual é a minha crença mais absoluta, assimilada dentro da religião e da experiência, é algo que para mim é imperante, que é o amor. Então, o amor visto, aceitando que todas as possibilidades de descrição do amor que a gente possa conseguir fazer
é muito pouco perto do que vem a ser o amor de Deus. Por que que, não tendo dogmas, não tendo regras de certo e errado, a gente é tão bom? Por que nós somos pessoas tão boas, tão preocupadas com o próximo, tão devocionadas à caridade, ao auxílio, à ajuda, ao carinho, ao acolhimento, à cura? O que acontece nessa comunidade religiosa que, não tendo regras, busca o seu melhor o tempo todo? Eu penso que é por instinto até. Admirar a Deus, dar admiração a Deus, porque só isso faz sentido numa relação de amor legítimo. Se Ele nada espera de mim, Ele nada me cobra. Então o interesse de ter uma relação ativa e efetiva com Ele é só meu. Eu entendo que as entidades têm um único objetivo, um objetivo primário, né, que faz elas se deslocarem de onde elas estão. A gente imagina, né, que pela graduação evolutiva desses espíritos, a gente imagina que Aruanda, né, que é o nosso céu, a nossa cidade espiritual, é um lugar bem distante. As entidades espirituais se deslocam do plano espiritual para esse, com um objetivo muito claro, que é justamente auxiliar a gente a iluminar a nossa mente, né? A trazer lucidez. Então as entidades, elas chegam no terreiro com o objetivo de, através de tudo que eles têm, poder de alguma forma trazer luz. Ou seja, através do passe, da orientação, do conselho, da conversa, clarear a mente das pessoas para que elas parem de sofrer, para que elas saiam do cenário ruim que elas estão, para que elas tenham uma vida melhor. Então, quando falo em objetivo, eu entendo explicadamente esse objetivo é ajudar. Mas como? Não é fazer por nós, né? Não é fazer nada por nós, não é vir aqui pegar uma encomenda de algo que a pessoa acha que ela precisa que o Espírito faça por ela. Eles vêm aqui, que independente das nossas motivações, de ajudar a gente a clarear as nossas ideias, trazer lucidez. Qualquer coisa dentro de um terreiro, dentro de uma gira, que fuja ao propósito explícito e único de ajudar, de colaborar, não é mais Umbanda acontecendo. Pode ser qualquer outra coisa, menos Umbanda. Uma gira de Umbanda, ela é um ato de amor o tempo todo. E para o amor existir, ele é desinteressado. Ele é desinteressado em devolutivas, ele é desinteressado em compensação. Ele é interessado no benefício do outro. Então, é isso. E eu penso que você tem razão. Essa é a pista para você saber se está num bom ou mau terreiro. Se o que sai da boca dos espíritos, se o que acontece ali no trato com as pessoas não é explicitamente amoroso, acolhedor e condutivo, então, né? Então, tem uma coisa errada mesmo. E aí a gente tem que ser pragmático. Errado! Uma coisa errada. Eu convivi com um pai de santo que ele na vida dele, pessoal, não vale um arroz quebrado. De fato. Mas nada tira. Aliás, é muito delicado falar isso, porque pode abrir um precedente para isso, geral, né? Mas nada tira a validade da verdade quando ele está incorporado.
eu confirmei muitas vezes e foi uma dor pessoal, porque por muito tempo eu não conseguia aceitar como que uma pessoa não era um exemplo de santidade e podia incorporar um espírito de tamanha generosidade, bondade, manifestação poderosa mesmo, congrega até hoje, congrega centenas de pessoas em volta dele. Mas é um indivíduo que tem um desvio de comportamento muito grande. Muito mais tarde eu fui entender que os espíritos amam, né? Que os guias são amorosos, então eles estão ali não coniventes, mas tentando ajudar, tentando estar junto é melhor do que estar longe, né? Estar junto você vai conseguindo influenciar, vai melhorando, vai ajustando. É isso, a gente está falando de crime, né? É por isso que às vezes você está no terreiro, tem coisas estranhas que acontecem entre as pessoas, mas o terreiro tem uma vibração boa, né? Tem uma energia bacana. Às vezes é só para a gente entender, olha, aqui é um lugar em que todo mundo está aprendendo. Todo mundo precisa aprender. A gente precisa ser realmente coerente em não aceitar aberrações. É isso, né? Em terreiro que tem estupro velado, né? Que a pessoa fala que está com a entidade, que tem que ter relação sexual, que é dos abusos de poder, né? Que extorque alguém, a pessoa está precisando de uma ajuda, vai lá e pede dinheiro, né? Sacerdotes que são pedófilos. Então, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. É uma via perigosa falar, né? Que o fato das pessoas não serem santas, e porque ninguém é santo de fato, né? Não nobre, almas nobres, como a gente idealiza de santidade, não quer dizer que existe um precedente para aberrações, para crimes, para... Aí não é isso. Quando aí no ambiente que a gente vê sacanagem, às vezes o que você acha que é uma energia que é legal, às vezes é só uma confusão de uma capacidade ainda imatura de identificar energia, né? Mas o que tem ali são espíritos bem ruins, né? Bem mal intencionados. Quando a gente chega para esse novo olhar para os orixás, esse olhar contemporâneo pós-teologia de Umbanda, do Rubens Saraceni, a gente entende os orixás como divindade. E é só mudança de semântica mesmo, o sentido que a gente dá para as palavras aqui. Pode se chamar de deuses, mas também divindades. O importante é só saber que eles não estão a par de Deus. São manifestações do próprio Deus. Quando a gente chama de divindade, isso se aproxima mais de uma cultura indiana também, né? Em que na manifestação de Deus ele é múltiplo. Então a divindade é parte de Deus, como se os deuses fossem a parte de Deus, né? Saiu de Deus. O que eu quero dizer? Quando a gente pensa em Ogum, a parte de Deus, Ogum tem suas próprias vontades, é um ser individualizado e que pode até uma hora se contrapor a Deus. A divindade não, porque a divindade é o próprio Deus. Assim como a Santíssima Trindade Católica, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? São as três partes do próprio Deus. Na cultura indiana também tem essa trindade e tem o desdobramento de várias manifestações de Deus, né? Da força criadora. E é isso que significa para nós. Quando a gente fala divindade, a gente tem que ter claro que significa manifestação de Deus específico. Então, quando a gente chama Ogum divindade, é Deus ali manifestado de forma específica, num campo específico da sua própria criação. Por exemplo, Deus Ogum é o orixá da lei, da ordem, do contra-caos, né? Então,
É isso. Oxum é a orixá do amor, das relações, das conexões. Quando o Oxum se manifesta, é Deus atuando no campo do amor, das uniões, das relações, né, das conexões. É Deus aqui, Deus uno, e aí Deus ele se multiplica em vários fragmentos e volta para si. Quando você reza para algum, você reza para aquele lado específico de Deus, aquela face específica de Deus. O sincretismo é uma presença dentro da Umbanda, herdada também das influências africanistas. Não precisava, mas olha só, a Umbanda surge com a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Em nenhum momento fala Umbanda, né? Terreiro, não demorou para isso ocorrer. E o sincretismo tem a intenção técnica de fundir orixá com santo. E por isso a gente chama o orixá de santo. Meu santo Ogum, meu santo Oxóssi. E de forma popular, muitas pessoas acreditam ser as mesmas coisas, mas a gente entende que são outras, né? O santo é santo, faz parte de uma hierarquia, de uma crença católica, e orixá é orixá. Então a gente reza para São Jorge, sabendo que é uma máscara para Ogum, mas há como você rezar só para São Jorge e rezar só para Ogum. Se você pega uma influência mais angolana, né, você vai ver chamar Deus de Zambi. Algumas linhas de Preto Velho se refere a Deus como Zambi. Você vê terreiros que deixou uma forte influência da linguagem do índio ali, vão chamar Deus de Tupã. Às vezes, numa única gira, vem a linha de Preto Velho, se refere a Deus como Zambi, vem aí a linha de Caboclo, se refere a Deus como Tupã, e aí vem a linha do Oriente, para encerrar a gira, e chama Deus de a Grande Força. E tá tudo certo, todo mundo sabe que está se tratando de uma única estrutura, né? Não é assim, qual é o Deus da Umbanda? O Deus da Umbanda é Deus só, uma força geradora e criadora de tudo e de todos, a fonte do universo. É isso, é pontual, não há uma confusão, né? Não são vários deuses diferentes ocupando o mesmo espaço. A Umbanda é cristã, no sentido de que ela reconhece em Jesus a inspiração, uma manifestação divina, uma divindade, e que dentro da nossa cultura ocidental é a nossa principal referência religiosa, espiritual. Então, ela não é cristã no sentido teológico de que, para ser cristão, tem que aceitar Jesus como o único salvador, o caminho e a salvação, porque a Umbanda não crê em salvação. Jesus na Umbanda é um avatar, é uma divindade cultuada, reverenciada em muitos como o próprio Oxalá, e para outros que conseguem distinguir, Jesus é uma força, a mística cristã manifestada no terreiro, que está na boca do caboclo, está na boca do preto velho e está na boca de Exu. Você vai ver Exu falar de Jesus. Tem muito Exu que foi padre, tem muito Exu que foi pastor, né? Então, né, o Exu das 7 cruzes é composto por muitos ex-religiosos, líderes religiosos, a falange. Então, Jesus é a figura, é a evocação de uma força poderosa no terreiro. Por isso é a figura central, é o eixo do terreiro. Os valores que Jesus trouxe, quais são? O amor. É Jesus que traz a boa nova, né? Deus é amor. Não entenderam muito bem, mas essa era a pegada dele, né?